Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 12 até o final do capítulo. Os irmãos acompanham com atenção a leitura. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Irmãos, nós estamos aí ainda no 21º dia do Senhor. Trata lá na sessão Catecismo de Heidelberg, quando ele trata da sessão do Credo dos Apóstolos, que fala da comunhão dos santos. Então, hoje a gente está aí na pergunta de número 55 ainda. Deixa eu abrir a questão aqui. 55, que pergunta: como você entende as palavras da comunhão dos santos? E aí a gente já andou bastante. O Catecismo diz que primeiro eu entendo que todos os crentes juntos e cada um por si tem como membros comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus tesouros e dons. Então a gente viu que a união da igreja ela é baseada apenas em Cristo, que cada um individualmente está ligado a Cristo e passa então a fazer parte da comunhão do corpo. E porque nós estamos unidos a Cristo, ligados no corpo, assim então nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor Jesus ele conquistou para nós. E a gente começou a ver na semana antepassada, a falar sobre os tesouros, que são aquilo que todos nós desfrutamos em comum, como a salvação, a justificação, a glorificação, que alcançaremos todos juntos, a remissão dos pecados, que são as bênçãos que ele adquire e dispensa sobre a sua igreja de maneira igual. Todos recebem da igual medida desses que são tesouros. Nós vimos que são tesouros porque são coisas que são as mais preciosas, são coisas que não se corrompem, são coisas incomparáveis que nós recebemos ou que nós desfrutamos aqui na terra. Na semana passada também nós
gastamos um tempo falando das implicações de entendermos que nós desfrutamos. Quais as implicações de entendermos que nós desfrutamos desses tesouros? Nós vimos que o saber que cada um de nós desfruta desses tesouros nos faz perceber que cada um dos nossos irmãos, ele é conosco um herdeiro de Cristo. Ele é alguém que recebeu de Cristo todas aquelas bênçãos que nós recebemos. Portanto, nós deveríamos ter zelo, amor e temor quando nós vamos lidar ou tratar com eles em todas as esferas do nosso dia a dia. Perceber que eles são tão ricos quanto nós somos e que eles desfrutam da mesma misericórdia que o Senhor Jesus dá para nós, eles desfrutam também. Por isso nós devemos ter amor, caridade, zelo para com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, porque eles desfrutam assim das mesmas riquezas que nós. Então, nós paramos aí com o termo as riquezas e agora a gente passa a falar sobre os dons. Os dons e qual a relação que nós temos com os dons. Basicamente, eu não vou falar para vocês da questão dos dons espirituais ou dos demais dons que Cristo nos concede. O intuito não é esse, porque o que o catecismo fala dá um aspecto bem mais amplo, é de como esses dons se relacionam com a comunhão dos santos, e não um estudo aprofundado, descendo em cada um desses dons. O que nós vimos na semana passada sobre a definição deles é que, diferente daquilo que os tesouros são, que são coisas que todos desfrutam de maneira igual, os dons eles são particulares, no sentido de que Deus dá a eles o quanto quer, na medida que quer e para quem Ele quer dar. E no fim das contas, todos recebem dons, mas esses dons são variados. O texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, ele nos mostra que Paulo faz uma analogia dos dons com o corpo, e ele diz que todos os dons eles são necessários. Não pode ser só olho, não pode ser só perna, não pode ser só cabeça, porque senão não existiria corpo. Por isso então ele fala que há uma variedade de dons. Então a distinção dos dons para os tesouros que o catecismo faz é essa, de que nem todos vão receber os mesmos dons, eles são diversos. Agora, talvez o que deva nos chamar mais atenção aqui, o ponto central dos dons que eu e você recebemos, é que esses dons, no fim das contas, eles não são propriamente meus, nem seus. Os dons, eles são dados à igreja, para a igreja, para a edificação do corpo. É a razão pela qual os dons são dados. Então, se esses dons eles são da igreja, de maneira última, nós devemos compartilhar deles com as outras pessoas. Então, os dons que Cristo nos dá, eles não são unicamente para nós. Não é algo para você ter, para você guardar para si. Mas ele é dado para que você compartilhe com todos. E assim é que ele faz a diversidade do corpo. Veja lá o verso 18, 1 Coríntios 12, ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, a cada um que Deus coloca dentro do corpo, Ele coloca com um dom específico, Ele diz como lhe apraz. Ou seja, por um bom propósito que o próprio Deus determina. Então Ele toma cada um de nós e vai colocando no seu lugar no corpo. E todos esses dons combinados, todos esses crentes combinados, cada um com os seus dons, é que juntos compõem aquilo que nós chamamos de a comunhão dos santos. Se a comunhão dos santos é essa união daqueles que estão em Cristo e que fazem uso dos seus dons, quando irmãos, que essa comunhão vai falhar? Quando é que ela falha? Oi? E como é que a gente quebra essa comunhão? Deus deu um dom. Vamos usar. A cidade não está aqui hoje para ser o bode expiatório. Vamos usar o Isaías, que está lá atrás. Vamos usar o Isaías. Deus deu o dom para Isaías. E a gente sabe que os dons eles são dados para
a edificação do corpo, para o auxílio mútuo, para que cresçamos juntos. Isaías tem um dom. Se ele resolve usar esse dom só para ele, só para a sua edificação, o que vai acontecer? Não está havendo a comunhão. O rompimento da comunhão ela se dá quando nós deixamos de fazer uso dos dons que Deus nos concede para a edificação do corpo, para benefício próprio. Quando nós olhamos apenas para nós mesmos, quando nós apenas esperamos receber e não temos dado na medida em que temos recebido também. Então vejam que a comunhão dos santos ela é uma via de mão dupla. Ela não é só dar, nem também é só receber. Mas é cada um com os devidos dons que Deus deu, fazendo uso mútuo desses dons para o crescimento do corpo. Então, se alguém deixa de usar dos seus dons, ele está quebrando, em parte, essa comunhão que Deus nos deu através de Cristo. A gente tem que pensar no seguinte, que quando Cristo ele dá dos seus dons, a gente sempre pensa em dom como algo que enriquece, como algo que deixa a pessoa plena. Quando ele dá dos seus dons para certas pessoas, ele dá esses dons para que essas pessoas sejam ricas, para que elas sejam abastadas daquilo, e para que com aquilo elas possam enriquecer, no fim das contas, o corpo. Não é para si mesmo. Cristo não enriquece pessoas individualmente, ele as enriquece para que elas enriqueçam o corpo, para que todos possam crescer. Então, comunhão, no fim das contas, ela vai terminar no compartilhar daquilo que nós temos recebido de Cristo. E à medida que nós compartilhamos daquilo que Ele tem nos dado, nós também vamos recebendo dos demais. Veja que o catecismo, a linguagem dele agora no final, depois daquele ponto 1, é de mostrar como nós somos como que obrigados a fazer isso. Nós não temos escolha de compartilhar ou não compartilhar os nossos dons. Veja o que ele diz. Ele diz, eu creio que faço parte do corpo, da comunhão com Cristo, com o membro de Cristo, por si só e junto com os demais crentes, e juntamente com ele eu tenho todos os seus tesouros e os seus dons. Agora, segundo, que todos que fazem parte do corpo, eles devem sentir-se obrigados a usar os seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Veja que ele diz que elas devem sentir-se obrigados. Então você não tem a opção, porque se Cristo de fato ele concedeu isso juntamente com o dom, deve vir o desejo de usar liberalmente desse dom. A gente está como que atado, amarrado nesse vínculo santo, uma santa obrigação de colocar os nossos dons para o crescimento de todos. Então, desde que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente passa então a fazer parte da comunhão dos santos. E os nossos dons vão fazer parte fundamental desse trabalho. Vejam que em várias passagens do Novo Testamento, o Senhor Jesus ele nos mostra que aqueles que muito recebem também serão muito cobrados. Vejam aí comigo Lucas capítulo 12, verso 41 ao 48. Então ele perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o montante fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, dirá o Senhor daquele servo que não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte na servo dos corações.
Então veja que o final da parábola, Jesus está explicando o que vai acontecer com os servos do reino. Ele coloca a parábola com os dispenseiros. Aquele que sabe da vontade do seu Senhor e faz segundo ela ou não faz segundo ela. No fim das contas, se você sabe da vontade do seu Senhor e acaba não fazendo, você vai tomar muitos açoites, porque você foi avisado. E assim ele termina a parábola dizendo: aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ora, ele não sabia. Era o dito ignorante. Mas o ignorante deixou de ser punido? Não deixou de ser punido. Ele foi punido também, com menos açoites. Então ele está falando o quê? Que o conhecimento que se tem do reino de Deus e das suas coisas nos torna cada vez mais responsáveis. Então, à medida em que nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos percebido aquilo que o Senhor tem feito por nós, os dons que Ele tem nos confiado às mãos, e que nós negligenciamos de usar para com a igreja, nós estamos sendo como que devedores ao Senhor. Não vai ser lançado no inferno por conta disso. Mas veja, da medida de ingratidão que nós temos, ao vermos que o Senhor tem feito tudo por nós, tem confiado dons ou dádivas nas nossas mãos, para que nós possamos usar para os outros e quando nós usamos para nós mesmos. Quando a gente faz isso, eu posso fazer uma comparação que é assim, não se compara por conta da grandeza das coisas espirituais, mas é como se você estivesse fazendo como um político. O que é que o político faz? Ele é colocado por nós numa posição em que ele tem governo, a gerência de várias coisas, e ele acaba deixando de usar daquilo que nós arrecadamos e colocamos nas mãos dele de maneira adequada e usa para quê? Para si mesmo, para os fins próprios. E aí a gente chama essa pessoa de quê? De ladrão, de corrupto. A gente acaba, em uma certa medida, sendo um ladrão ou um corrupto também, quando nós nos privamos de usar aquilo que Deus nos deu para o desenvolvimento do corpo. Para o desenvolvimento do corpo. Então, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Lembre-se de Paulo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, o que Paulo diz? Ele olha para si mesmo como um dispenseiro do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, 16, e ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sabe que foi confiado a ele o ministério da palavra. Foi confiado a ele. Então, quando ele faz aquilo ali e vê o bem do corpo, na igreja, ele diz: eu estou fazendo isso, mas eu não tenho que me gloriar em nada por conta disso. Ele diz: por quê? Porque sobre mim pesa essa obrigação. Foi me dado o dom para que eu usasse dele para a edificação da igreja. E ele diz ainda mais, ele diz: e ai de mim. Ele sabe do quanto lhe foi confiado e do quanto então que ele tem que produzir. Ele diz: então, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, à medida em que nós recebemos, nós temos que dar. A frase que talvez deva nos marcar com isso aqui é: se Cristo dá algo a você, a igreja pode pedir isso de você. A igreja não, a instituição em si, mas os irmãos podem pedir isso de você. Podem clamar para que você use desse dom que Deus lhe deu, para que você possa usar, para que você use em favor da igreja. Veja, se nós pegarmos as várias coisas que Deus nos concedeu, aqui tirando de dons espirituais, vamos ver, Ele nos deu um coração para que nós pudéssemos ter compaixão. Ele deu um novo coração para a gente, para que nós pudéssemos ter compaixão dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deu um momento para que nós pudéssemos meditar no bem dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deu-nos palavras para que nós pudéssemos falar, para confortar, para edificar, para admoestar. Deu-nos mãos para que nós pudéssemos socorrer, pés para que nós nos apressássemos a correr para os nossos irmãos. Deu-nos saúde para que com ela nós pudéssemos ter força para ajudar também o próximo. Deu-nos sabedoria para que nós pudéssemos passá-la adiante, fazer com que outros também conhecessem do reino de Deus. Ou seja, de tudo que Ele nos dá, nós devemos de alguma forma usar isso em prol do corpo de Cristo. Porque essa é a finalidade dos dons, de tudo aquilo que o Senhor nos dá, para que nós possamos edificar o corpo. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é: pastor, então, se é assim, quer dizer que eu não posso ter nada para mim? Eu não posso ter nada para mim, nem tempo, nem dinheiro?
Hoje eu detonei a água cedo. Quer dizer que eu não posso ter tempo, não posso ter dinheiro, não posso ter sabedoria. Tudo que eu tenho tem que compartilhar. Irmãos, comunhão dos santos não é comunismo. Comunhão dos santos não é comunismo. O comunismo, no fim das contas, ele nega que você possa ter alguma coisa particular, alguma propriedade privada. No comunismo tudo é do Estado. E o Estado dá a quem ele quer. No cristianismo não, nem na comunhão dos santos. Lembre-se que no Novo Testamento, as pessoas, a igreja primitiva, ela fazia uso de suas posses sim, para que todos tivessem sustento, mas a propriedade privada de cada um ela não era tomada. As pessoas é que voluntariamente vendiam suas terras à medida que iam precisando, para que assim o corpo pudesse crescer. Como é que a gente sabe disso? Que as pessoas podiam ter sua propriedade privada. Você lembra do caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira morrem não porque venderam a terra e guardaram parte do dinheiro para si. Não foi por causa disso. Foi por quê? Por que eles morreram? Porque mentiram. Porque disseram que iam dar tanto e no final das contas deram outro tanto. Provavelmente queriam parecer maiores, né? Dizendo, não, só vendi a terra por esse tanto, dei minha terra toda por esse valor, tome. E guardou outra parte. Então, Pedro diz com todas as letras, ora, se você tivesse guardado outra parte, como fez, isso não seria seu. Por quê? Era dele as coisas, a propriedade era privada. O que ele queria era que eles falassem a verdade. A verdade. Se eles tivessem guardado a parte e tivessem dado a outra, como fizeram, tivessem feito isso voluntariamente, com o coração aberto, teria sido recebido e a igreja teria crescido e eles teriam permanecido vivos. Então não é comunismo, não é todas as coisas são comuns. Nós temos as nossas próprias posses. E elas são necessárias nos tempos das nossas vidas para nossa manutenção, para a manutenção da nossa família. Deus não dá coisas para a gente para depois roubar de volta. O que Ele pede é que daquilo que Ele nos dá, que nós possamos compartilhar com uma santa comunhão para o auxílio daqueles que necessitam dentro do corpo de Cristo. E fazer isso com alegria. A gente vai chegar a isso. Quer chegar nessa parte aqui, ó. Tem que fazer com vontade, tem que ter o desejo de fazer e tem que ter a alegria de fazer. Porque se você faz constrangido, que valor tem? Que valor tem? É aí onde a gente vai chegar. Ele dá para que a gente possa ter com abundância, ter com suficiência, mas para que a gente também tenha a satisfação de ajudar ao próximo. Quantos de vocês não já tiveram a oportunidade de ajudar alguém que estava precisando? E no fim das contas você termina fazendo aquilo e você termina alegre. Alegre porque você sabe que Deus deu para você e que você teve como ajudar aquela pessoa que precisava. Você não sente satisfação quando faz isso? Não sente alegria? Então Ele nos dá para que nós possamos ter a alegria de fazer isso também. Não obrigando-nos. Agora, como a irmã Helena falou, isso não é obrigação. Não é um fardo. A gente precisa ter vontade de fazer e precisa também ter alegria ao fazer. A gente não faz isso pelo nosso próprio bem. A gente não faz essas coisas para que o nosso nome fique grande na igreja. Para que as pessoas olhem para a gente e digam, fulano de tal está ajudando assim, assim, assado. Na realidade a gente tem que lembrar, muitas vezes não, a gente tem que lembrar do que diz o Senhor Jesus, quando Ele fala que quando nós dermos alguma coisa, Ele diz que a nossa mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Ou seja, não é o louvor dos homens que nós precisamos. Ele diz que o nosso Pai que está nos céus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe disso aí. Então Ele não precisa disso. Não precisa que os outros vejam. A gente faz buscando a nossa própria glória. A gente faz deve fazer com alegria no coração por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Para o benefício dos irmãos e das irmãs. É ter o desejo, a disposição no coração de estar pronto de fazer aquilo. Eu lembro de um rapaz que ele, lá no seminário, todos os meses ele recebia uma oferta. Uma oferta de R$100. De uma pessoa de fora. E aí a pessoa de fora disse, olha,
R$50 isso fica para você. Os outros 50 você olha aí no meio de vocês, porque eu não conheço ninguém daí, não sei quem está precisando. Mas você veja aí quem está precisando e você vai lá, quando você vê que essa pessoa está precisando, você vai dê os outros 50 para essa outra pessoa para ajudar no que estiver precisando. E todo mês ele fazia isso. Ele ia, olhava um, olhava outro. E geralmente, quando ele mandava para uma pessoa, ele mandava por um terceiro. Ou quando ele entregava para a pessoa, ele dizia, olha, não sou eu que estou mandando não, mandaram lhe entregar, porque você está precisando. Não fui eu, mas mandaram lhe entregar. E fazia isso com alegria. O que estava fazendo lá na ponta, fazia com alegria, estava dando para ajudar, mas no fim das contas, ele não fazia com que outras pessoas ficassem amarradas a ele no sentido de se sentir obrigada a retribuir aquela boa ação, porque ele não buscava para si boa fama. Essa também é a instrução que Paulo nos dá em Coríntios, de fazermos com alegria, quando ele diz lá, 2 Coríntios capítulo 9, vejam aí o texto, 2 Coríntios 9, de 6 a 8. O texto que a gente leu no domingo, a gente costuma ler no ofertório, quando ele diz assim: ele diz, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a forma como a gente dá importa também. Não pode ser nem por tristeza, nem a necessidade não é nem que você se sinta obrigado ou constrangido a fazer aquilo ali. Porque ele diz que o contentamento do Senhor está quando as pessoas fazem isso aí liberalmente e com alegria. Então a gente compartilha, veja que isso aqui se aplica, porque quando a gente se aplica a isso, a questão dos dons, porque a gente olha para os dons que Deus nos dá, não são apenas os dons espirituais, não é apenas o forjar do nosso caráter, mas os nossos bens materiais também são dons de Deus. A gente tem que reconhecer isso. E a gente tem que fazer uso deles também para o bem do nosso próximo. E aí a gente faz aquela cesta de alimentos aqui, é uma parte daquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso próximo. A outra nós fazemos quando damos o nosso dízimo, as nossas ofertas. A gente está tomando parte nisso. E a gente tem que fazer isso com alegria e com vontade. Agora, a gente vive num mundo que cada dia mais se torna cada dia mais individualista, em que cada pessoa tem que pensar em si. Funciona egoisticamente. Acho que o problema da política é todo esse. Eles querem olhar para si, tirar vantagem em toda situação, porque só pensam em si. É a política do farinha pouco, meu pirão primeiro. O ditado aqui é esse também, né? Não sei se o ditado aqui é esse também, mas lá no Ceará dizem assim. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o quanto será que esse modo de viver do mundo tem nos afetado? Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma boa ação para alguém, como por exemplo visitar uma pessoa, visitar um ministério de visitação é algo importante também na vida da igreja. Como a gente tem participado disso? Será que a gente tem feito isso com vontade? Será que há desejo no coração de participar disso? A alegria em fazer isso, desprendimento para fazer essas coisas? Ou a gente está encarando isso como uma mera obrigação, uma mera rotina, mais um número de relatório? Tem um livro de um pastor chamado John Piper. Eu acho que o título do livro é Quando Eu Não Busco Deus. Se não for esse, é um outro livro dele. Em que ele começa a usar um exemplo no livro. Um exemplo no livro em que ele fala justamente disso. Que era uma parte do ministério dele, que ele tinha de fazer visitação de enfermos em hospitais, gente da igreja dele. E aí, para ele, era difícil fazer. Pela debilidade física dele, certo? Ele tinha isso. Mas ele disse que tinha dias em que ele não sentia vontade de fazer aquilo ali. E aí, quando ele começa a pensar no que Deus fez, na glória de Deus, na satisfação em estar fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele para que ele fizesse, ele disse que a primeira coisa que ele fazia quando ia sair de casa para fazer essas visitas era: Senhor, me dá a alegria
de carregar ou de fazer parte dessa visitação, não como se fosse um fardo, mas que isso seja a minha maior alegria. E pedir para que Deus transformasse a vontade dele, a vontade de um pecador, a vontade de um homem temente a Deus, quando ele não sentia esse desejo. Então, quando ele não desejasse Deus, e aí a gente, em vários momentos da vida da gente, a gente acaba, não apenas num momento específico desse, mas toda vida que a gente escolhe pecar, a gente está escolhendo a não se satisfazer em Deus, mas satisfazer a nossa própria vontade. Então, ele mostra como há necessidade de vertermos o nosso coração para desejarmos fazer essas boas coisas. E a pergunta que a gente faz é, será que é assim que o meu coração se porta? Ele tem alegria de fazer isso ou é apenas uma obrigação? A mesma coisa a gente tem que pensar também quando a gente olha para a questão dos dízimos e as ofertas. Será que é uma alegria para a gente participar desse momento, de trazer ofertas à casa do Senhor, devolver os dízimos, de verem o quanto isso é importante para o reino, para a manutenção da casa, para a expansão da obra? Enfim, será que a gente pensa em tudo isso? Ou será que o único pensamento que fica na nossa cabeça é, meu Deus, esse é o meu suado dinheirinho que eu estou tendo que tirar todo mês para sustentar a igreja, vai faltar lá em casa? É gemendo que a gente faz essas coisas? Mas não falta nada. Não falta. O Senhor disse que nunca vai nos faltar. Lá em Malaquias 3:10, Da viúva, né? que nem o azeite da... Veja, E a farinha da rupia. Paulo diz aqui, ele diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E do que ele está falando aqui? Não é apenas é da colheita, sim, em parte é da colheita. Mas ele está fazendo o paralelo da colheita para com o desprendimento dos irmãos em participar no auxílio dos necessitados. Ele diz que aquele que muito dá, nunca vai faltar, ele sempre semeia muito, muito recebe. Quando a gente olha para isso aqui, é a questão da comunhão dos santos, irmãos. Pensem, se eu sou um dizimista, você é um dizimista, você é um dizimista, você é um dizimista, no fim das contas, sempre quando há necessidade de um ou outro, está lá o todo para ajudar um, está lá o todo para ajudar outro, está lá o todo para ajudar outro. Mas se eu penso só em mim, você pensa só em você, você pensa só em você, você pensa só em você, quando faltar para um, vai faltar para todo mundo também. O pensamento é de coletividade. De coletividade, é de olhar para o todo e não para o nosso lado apenas. A outra pergunta é, por que às vezes a gente só lembra de fazer essas coisas quando a gente é lembrado pelos outros? Na minha igreja lá de origem, eu lembro que 2 ou 3 vezes por ano tinha um presbítero lá que tinha que dar um estudo ou fazer alguma coisa para lembrar os irmãos da importância dos dízimos e das ofertas para a manutenção da casa de Deus. Isso quando eu era um presbítero. E aí a gente viu o quê? Que todas as vezes que ele tocava no assunto, uma vez ou outra no ano, aí as coisas voltavam a normalizar. Mas daqui a pouco, as coisas iam esfriando, daqui a pouco ele estava quase no vermelho, no limite de sustento da igreja, de ter o sustento pastoral e ter a luz, as zeladorias, outras coisas da igreja funcionando, e não. A pergunta era, mas por que a gente só lembra de fazer isso quando a gente é lembrado pelos outros? Às vezes isso acontece porque o nosso coração, de fato, às vezes não está nessas coisas. A gente esquece que isso aqui também faz parte da comunhão dos santos. A gente tem que aprender a compartilhar. Então, o fim das contas, a comunhão dos santos, ela serve para edificação mútua, para edificação da igreja. 1 Coríntios 6:7, Paulo diz assim: Primeira Coríntios 6:7. Veja que Paulo está falando aqui da questão do litígio entre os irmãos. Aqui na realidade já é o ponto extremo. É o de um ir para levar um outro irmão no tribunal por conta de uma questão judicial. Paulo diz que o só de existir demanda entre vocês já é uma completa derrota. E isso se aplica num nível menor. Quando nós deixamos de nos preocupar uns com os outros, a gente já está vendo aí o quê? A ruptura da comunhão da igreja e se instaurando a derrota. Aqui, é lógico, é um caso, Paulo está falando de um caso jurídico,
mas da nossa comunhão fraternal, de amor, da solicitude que nós devemos ter um para com os outros, ela também não pode faltar. Se isso falta, é completa derrota para nós também. Então deve haver essa mutualidade na igreja toda. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, no texto que a gente leu inicial, que o olho ele não pode pensar que porque ele é olho, aliás, só porque ele é olho, que ele não é pé, ele não faz parte do corpo. Ele faz parte do corpo. Assim também o ouvido faz parte do corpo. E que os outros eles não podem olhar para o outro e dizer, olha, você não faz parte do corpo, ou você não faz parte do corpo, porque todos precisam uns dos outros. No fim das contas, o que a gente termina, sabe, o que a gente tem que guardar no nosso coração, quando a gente termina esse dia do Senhor, que fala da comunhão dos santos, é esse sentimento aqui, ó. Todos devem sentir-se obrigados a usar os seus dons com alegria e com vontade para o bem dos outros. No final das contas, a questão toda da comunhão dos santos não é você parar e perguntar o que é que eu ganho com a comunhão dos santos? Não é perguntar o que é que eu ganho com a comunhão dos santos. Não. A nossa pergunta deve ser o que eu devo fazer para a comunhão dos santos? Qual a minha obrigação para com o meu próximo? O que vem a nós da outra parte é consequência da mutualidade da comunhão dos santos. Se todos pensam assim, primeiro no outro, no fim das contas não vai faltar para ninguém. Mas se eu pensar em primeiro no que eu vou receber, se todos pensam primeiro no que vão receber, quem é que vai dar algo para alguém? Ninguém. Ninguém vai dar. E a comunhão ali se acaba. Então a gente termina esse dia falando da comunhão dos santos, lembrando que o Senhor Jesus ele não pede a nós, ele não pede de nós nada do que ele não nos tenha dado antes. Nada que ele não possa dar. Exatamente. Então ele não está tirando de nós, ele está pedindo de nós que nós possamos usar para com os outros daquilo que ele nos deu primeiro. Temos que lembrar, no fim das contas, no fim de tudo, de que ele foi quem deu tudo para que nós pudéssemos ter essa comunhão. Lembra-se dos textos que a gente leu na semana passada, que ele sendo rico se fez pobre para nos tornar ricos. E não foi para que nós nos enriquecêssemos particularmente, mas foi para que ricos da sua graça pudéssemos, aliás, a igreja rica dos seus dons, ela pudesse ser mutuamente edificada, certo? Então que a gente guarde isso no coração, essa lembrança do que é um dos pontos centrais da doutrina da comunhão dos santos. Dos dons que eu recebo de Cristo, eu tenho que usar deles, eu devo usar deles para a manutenção do corpo. Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e orar para encerrar, irmãos.